Bora lá, pessoal, para a gente continuar então trabalhando, né? Voltando agora naquele quadro das sanções que eu fiz com vocês, agora a gente entendendo tudo isso que está previsto aqui nesse quadro. É sempre importante, né, eu dizer que nessa parte aqui não tem muito como a gente criar um raciocínio. Eu vou tentar criar alguns raciocínios com vocês aqui, mas de fato, na hora da prova, é lembrar de cada uma das sanções que são aplicadas a essas espécies de atos de improbidade. Principalmente aquelas que têm número, tá? São as que eles mais gostam de cobrar em prova, misturar para ver se vão conseguir confundir, né, aquele que está fazendo a prova. Então, bora lá para a gente analisar todas essas sanções. O que eu fiz aqui? Na primeira coluna, eu coloquei todas as penalidades que podem vir a ser aplicadas. Então, a gente vai ter aqui o ressarcimento ao erário, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar ou receber benefícios da administração, seja direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. E aí eu coloquei nas demais colunas os atos que causam enriquecimento ilícito, do artigo 12, cujas sanções estão os atos que causam enriquecimento ilícito do artigo 9º, cujas sanções estão no artigo 12, inciso 1, os atos que causam prejuízo ao erário, que estão lá no artigo 10, cujas sanções estão no artigo 12, inciso 2, e os atos que ferem princípios, que estão lá no artigo 11 e que as sanções estão no artigo 12, inciso 3. E aí a gente vai agora ir analisando se cada uma dessas sanções são ou não aplicadas para cada espécie de ato de improbidade. A gente viu lá no caput que o ressarcimento ao erário sempre vai ser aplicado se tiver um dano efetivo ao erário. Então, ele nem aparece lá nos incisos, ele já aparece lá no próprio caput. Então, o ressarcimento ao erário, ele vai ser aplicado se tiver um dano efetivo. Então, seja qual espécie de ato a gente estiver falando. Se tem um dano efetivo ao erário, tem que ter ressarcimento ao erário. Segunda penalidade, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, que é quando o juiz ele vai determinar lá na sentença que aquela pessoa condenada pela prática do ato de improbidade, ela devolva tudo aquilo que ela acrescentou ilicitamente ao patrimônio dela. Pensando nos atos que causam enriquecimento ilícito. No caso do ato que causa enriquecimento ilícito, eu acrescentei ilicitamente alguma coisa ao meu patrimônio? Claro. Então, obviamente que essa sanção ela vai ser aplicada. Então, no caso do enriquecimento ilícito, eu tenho lá no artigo 12, inciso 1, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Depois, o artigo 10, que traz os atos que causam prejuízo ao erário. A gente viu que, para que eu seja responsabilizada por um ato que causa prejuízo ao erário, não necessariamente eu tenho que ter me enriquecido ilicitamente, concorda? Pode ser que eu só causei prejuízo ao erário e não acrescentei nada ao meu patrimônio. Então, a penalidade de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio estão previstas lá no artigo 12, inciso 2, se concorrer esta circunstância. Então, se teve algum tipo de vantagem indevida, eu vou ter que devolver, eu vou perder esses bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Nos atos que ferem princípios, a gente não tem essa previsão. Então, não tem a previsão lá no artigo 12, inciso 3, da perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Beleza? Depois, perda da função pública. A perda da função pública é uma penalidade prevista para o ato que causa enriquecimento ilícito, é uma penalidade prevista para o ato que causa prejuízo ao erário, mas não é uma penalidade prevista para os atos que ferem princípios. Antigamente, pessoal, antes das alterações de 2021, a gente tinha também essa sanção para os atos que ferem princípios, hoje não mais. E eu acho que é uma boa questão de prova, tá? Então, se a gente estiver falando só de um ato que feriu princípios, não há que se falar em perda da função pública. O juiz não pode determinar a perda da função pública. Depois, suspensão dos direitos políticos. Os direitos políticos daquela pessoa condenada pela prática do ato de improbidade pode ficar suspenso durante um determinado período. No caso do enriquecimento ilícito, por até 14 anos. No caso do prejuízo ao erário, por até 12 anos. Nos atos que ferem princípios, nós não temos essa previsão. Também tínhamos antigamente no texto antigo da lei, não temos mais, tá? A gente teve umas alterações aqui que estão favorecendo um pouquinho quem pratica atos que ferem princípios, tá? Então, a gente não tem mais a suspensão dos direitos políticos. No caso dos atos que ferem princípios, né? Só no enriquecimento, que é até 14 anos, prejuízo ao erário de até 12 anos. Também temos a previsão de multa civil. Então, além, né, vamos imaginar que o juiz está aplicando todas as sanções. Então, além de ter ressarcimento ao erário, perder os bens que eu acrescentei ilicitamente, perdi a função, tive os meus direitos políticos suspensos e também vou ter que pagar uma multa em
que eu pratiquei. No caso dos atos que causam enriquecimento ilícito, a multa civil, ela equivale ao valor do acréscimo patrimonial. Diminuiu um pouco, tá? Esses valores todos aqui de multa civil em comparação com o que a gente tinha antes das alterações de 2021. Então, se eu causei um acréscimo, se aquele meu ato causou um acréscimo patrimonial de, sei lá, 200 mil reais, além de ter que devolver, obviamente, aqueles 200 mil reais, eu posso ter que pagar mais 200 mil, mas aqui agora no caso da multa civil. No caso dos atos que causam prejuízo ao erário, a multa civil ela vai ser equivalente ao valor do dano. Então, se eu causei um prejuízo ao erário de 100 mil reais, eu posso ter que pagar, além de ter que ressarcir 100 mil lá do ressarcimento ao erário, eu ainda posso ter que pagar uma multa civil de mais 100 mil em virtude dessa outra sanção, né, da multa civil. E no caso dos atos que ferem princípios, eu tenho também a previsão da multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente. A multa civil aqui, então, ela é, em regra, depois a gente vai falar nas observações de exceção, de até 24 vezes a remuneração do agente público. Também diminuiu muito em comparação com o texto antigo da lei, então cuidado com esse número, tá? É até 24 vezes a remuneração do agente público. E, por fim, também temos a proibição de contratar ou receber benefício ou incentivo da administração. Então, aquela pessoa que é condenada pela prática do ato de improbidade, ela pode ficar durante um determinado tempo sem poder contratar com a administração pública, sem poder receber benefício da administração. Seja ela própria, seja até mesmo uma pessoa jurídica da qual ela seja sócia. Então, a gente tem também nessa outra sanção que a gente tem, né, se ela for sócia majoritária, que ela tem também essa possibilidade de ficar proibida de contratar ou receber benefício ou incentivo. No caso do enriquecimento ilícito, ela pode ficar proibida por um prazo não superior a 14 anos. Então, a gente já percebe que 14 anos é um número importante aqui no caso do enriquecimento. No caso do prejuízo ao erário, por um prazo não superior a 12 anos. Então, a gente também percebe que 12 anos é um número importante para a gente aqui no prejuízo ao erário. E nos atos que ferem princípios, por um prazo não superior a 4 anos. Aqui a gente vai ter dois valores importantes, né? O até 24 vezes a remuneração, no caso da multa civil, e por um prazo não superior a 4 anos, no caso de proibição de contratar ou receber benefício da administração. Tá certo? Essas são as sanções que podem ser cobradas. Como eu disse para vocês, normalmente em prova eles vão tentar misturar, principalmente essas que têm números, né? Então, falar que no caso do ato que causa prejuízo ao erário, eu tenho a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Não, o prejuízo ao erário é até 12, e assim por diante, tá? Cuidado com todas essas sanções aqui, entenda quais são as sanções que podem ser aplicadas a cada uma das espécies de atos de improbidade. Quero fazer várias observações importantes com vocês com relação a essas sanções que podem ser aplicadas. Então, agora a gente continua no artigo 12, ainda estamos nas sanções, mas eu quero chamar a atenção de diversos pontos para vocês aqui. Primeiro, com relação à perda da função pública, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 12, parágrafo 1º. O artigo 12, parágrafo 1º, gente, ele traz a questão de qual é a função pública que pode vir a ser objeto dessa perda da função que a gente viu que é uma sanção que pode ser aplicada no caso dos atos que causam enriquecimento ilícito e também nos atos que causam prejuízo ao erário. Esse artigo 12, parágrafo 1º, ele está com a eficácia suspensa em virtude da medida cautelar na DI 7236. Essa DI 7236, eu já disse, né, já falei dela para vocês, ela discute a constitucionalidade de diversas alterações da Lei 8429. Em alguns dispositivos, nós tivemos uma decisão cautelar do STF suspendendo a eficácia. É só uma medida cautelar, tem que ser confirmada em plenário ainda, e a gente, nesse momento que eu estou gravando a aula, não temos essa confirmação ou não em plenário. Então, eu sempre vou chamar a atenção de alguns pontos aqui e deixar de dever de casa para você ir acompanhando para ver se já teve ou não uma decisão dessa medida, dessa DI 7236. Se confirmou-se ou não, né, essas decisões do STF da medida cautelar. O que o artigo 12, parágrafo 1º, prevê, e que está com eficácia suspensa, é que, em regra, a perda da função pública, ela atingiria apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ocupava na época do cometimento da infração. Então, vamos imaginar que o Joãozinho, ele era deputado estadual, e aí ele praticou um ato de improbidade administrativa, e quando ele era deputado estadual, e aí ele foi condenado lá na sentença à perda da função pública.
Só que quando foram executar essa sentença de condenação, o Joãozinho não está mais no cargo de deputado estadual, o Joãozinho está, sei lá, no cargo de governador. Nesse caso, ele não perderia a função de governador, porque, em regra, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, só atingiria o vínculo de mesma igualdade de natureza que ele ocupava quando ele cometeu a infração. A não ser, o artigo 12 traz essa exceção, tá? No caso do enriquecimento ilícito, em que o magistrado ele poderia, em caráter excepcional, estendê-las aos demais vínculos. Então, excepcionalmente, se o juiz quisesse, ele podia estender a perda dessa função pública, inclusive para a função de governador do Joãozinho. Excepcionalmente, no caso do enriquecimento ilícito. Essa é a previsão do 12, parágrafo 1º. Ela está com eficácia suspensa, né? Esse parágrafo está com eficácia suspensa. Mas eu quis trazer e quis explicar para vocês também por quê. Porque pode ser que na hora que você vá fazer a prova, na hora que você estiver aí estudando, já tenhamos a decisão nessa DI 7236. Eu não sei como é que o plenário vai decidir. Se vai decidir pela inconstitucionalidade mesmo, ou se vai mandar manter, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês do parágrafo 1º lá no artigo 12. Segunda observação com relação à multa civil, que está lá no parágrafo 2º do artigo 12. Essa aqui não está com eficácia suspensa não, tá? Então, pode aparecer para a gente em prova. O que o artigo 12, parágrafo 2º, ele diz? Ele fala que no caso da multa civil, é possível aumentar até o dobro do valor da multa civil se o magistrado considerar que, pela situação econômica do réu, o valor da multa civil é ineficaz para a reprovação daquela conduta. Volta comigo lá na multa civil. A gente viu que eu tenho a multa civil, no caso do enriquecimento ilícito, equivalente ao acréscimo patrimonial, no caso do prejuízo ao erário, equivalente ao valor do dano, nos atos que ferem princípios até 24 vezes a remuneração do agente público. Vamos imaginar que o Joãozinho ele foi condenado por um ato de improbidade que fere princípios. E aí a multa civil seria de até 24 vezes a sua remuneração. Mas vamos imaginar, gente, que o Joãozinho tem muita grana. Então, aplicar para ele uma multa civil de até 24 vezes a remuneração dele, não vai fazer nem cosquinha, vai ser dinheiro de pinga, como diz lá na minha terra. Então, não vai fazer cosquinha nenhuma em virtude da situação econômica dele. Então, o juiz ele pode entender que, em virtude da situação econômica do réu, aquele valor é ineficaz para reprovação. Talvez valha mais a pena eu praticar um ato de improbidade e depois, se eu tiver que pagar, eu pago essa multa civil aí, mas pronto. Não vai fazer nem cosquinha no meu patrimônio. Então, é possível que o juiz aumente o valor da multa civil até o dobro. Tá? Então, esses valores eles podem ser até dobrados por uma análise do magistrado, do juiz, em virtude da situação econômica do réu. Beleza? Terceira observação, que está para a gente lá no artigo 12, parágrafo 3º, que é o que a gente poderia chamar de princípio da preservação da empresa. A lei, o parágrafo 3º lá do artigo 12, ele fala que quando for se aplicar essas penalidades que a gente tem nessas sanções que nós temos do artigo 12, devem ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Então, se eu for aplicar essas penalidades que a gente tem lá no artigo 12, quando, por exemplo, uma pessoa jurídica é condenada pela prática do ato de improbidade, eu tenho que tentar ao máximo preservar as atividades daquela empresa. A depender das sanções que eu aplicar, eu posso prejudicar o funcionamento dela, ela não vai conseguir mais funcionar. E aí a lei, ela diz que a gente tem que ser bonzinho, que o juiz ele tem que analisar. Fala, olha, juiz, eu sei que aquela empresa praticou um ato de improbidade administrativa, foi condenada, mas pensa nela, poxa vida. Você tem que viabilizar a manutenção das suas atividades. Então, aquelas alterações que eu já disse para vocês que a gente teve, né? Nessas alterações de 2021, que favorecem um pouco quem pratica atos de improbidade. E a gente vê claramente isso aqui no artigo 12, parágrafo 3º. Tá certo? Outra observação importante para a gente também é com relação à proibição de contratar com o poder público. A gente viu que eu tenho aquela sanção de proibição de contratar ou receber benefício ou incentivo da administração pública, tanto para o enriquecimento ilícito, tanto para o prejuízo ao erário, tanto para os atos que ferem princípios. O que muda é o prazo, né, dessa proibição. E aí a gente vai ter, lá no artigo 12, parágrafo 4º, que em regra, essa proibição de contratar com o poder público, ela vai alcançar apenas o ente público lesado.
Então, o Joãozinho, ele foi condenado pela prática de um ato de improbidade que causou enriquecimento ilícito contra o Estado de Minas Gerais. O Joãozinho, ele fica proibido de contratar ou receber benefício ou incentivo do Estado de Minas Gerais. Agora, ele pode contratar com a União? Pode. Ele pode contratar com o município? Pode. Ele só vai ficar proibido, em regra, de contratar ou receber benefício ou incentivo do ente público que ficou lesado, né, que sofreu aquele ato de improbidade. Mas, ao mesmo tempo que o artigo 12, parágrafo 4º, ele traz essa regra, ele traz para a gente também a exceção. Ele fala que, por motivos relevantes devidamente justificados, é possível extrapolar o ente público lesado. Só que tem que observar o quê? Os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica. É aquilo, a gente tem que favorecer, a gente tem que ajudar ali a empresa a continuar funcionando. Porque a gente tem que ser bonzinho com quem praticou ato de improbidade. Então, o juiz ele pode, por motivos relevantes devidamente justificados, decidir por extrapolar o ente público lesado, só que tem que observar os impactos econômicos e sociais dessa sanção para não prejudicar o funcionamento da pessoa jurídica, tá certo? E a gente teve, inclusive, em 2023, uma análise do STF sobre a constitucionalidade dessa previsão. Algumas pessoas falaram, olha, essa previsão de proibição de contratar ou receber benefício da administração, inclusive por pessoa jurídica da qual aquela pessoa seja sócio majoritário, está violando o princípio da incomunicabilidade das punições, né? Está prejudicando a pessoa jurídica também. Não pode isso. E aí o STF falou que pode sim. Tá? O STF falou que a proibição do responsável pelo ato de improbidade de contratar com o poder público, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, não viola o princípio da incomunicabilidade das punições, pois, ao atuar ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial, evita fraude à sanção imposta. Então, essa proibição, essa sanção de proibição de contratar com o poder público, ela não é inconstitucional, ela pode sim ser aplicada porque é uma forma da gente tentar combater, né, os atos de improbidade e evitar fraudes, né, nas sanções que forem aplicadas. Essa decisão está lá no informativo 1105 do STF, uma decisão de 2023. Beleza? Depois dessa proibição de contratar ou receber benefícios da administração, quinta observação que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação aos atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, que nós temos lá no artigo 12, parágrafo 5º. Na improbidade administrativa, pessoal, a gente não tem aquele princípio da insignificância. Então, se eu causei um dano ao erário, sei lá, de R$100, de forma dolosa, preenchidos todos os requisitos que a gente tem lá no artigo 10, eu vou responder por um ato de improbidade administrativa do mesmo jeito. O que o 12, parágrafo 5º vai dizer é que é possível que eu tenha, nesse caso, um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados. E aí, de acordo com o parágrafo 5º, neste caso, em que eu tenho um ato de improbidade de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, a sanção, ela se limita à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos quando for o caso. Então, eu vou responder por improbidade, sim. Eu vou ter que ressarcir o erário desse prejuízo que eu causei. Vou perder aquilo que eu acrescentei ilicitamente ao meu patrimônio, mas a sanção, tirando, né, o ressarcimento e a perda dos valores, ela se limita à aplicação de multa. Então, no caso de um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, eu não teria, por exemplo, a perda da função pública. Porque se é um ato de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados, a sanção ela vai ser ali mais limitada, né, já que o ato não causou grandes ofensas aos bens jurídicos tutelados. Esse parágrafo 5º, gente, ele também é discutido lá na ADI 7236, só que ele não foi objeto da medida cautelar, então ele continua valendo para a gente, tá? Então ele continua valendo, não foi suspenso, a gente pode ter lá na frente, na decisão do plenário, alguma coisa com relação ao parágrafo 5º, mas a medida cautelar não entrou nessa questão. Então, ele continua valendo para a gente, ele está com eficácia normal, beleza? Depois da quinta observação, sexta observação, em que eu queria destacar com vocês aqui rapidamente o artigo 12, parágrafos 6º e 7º. Quero só que você tome cuidado, que depois você vá ler com bastante cuidado os parágrafos 6º e 7º, porque ele fala que eu tenho que ter a dedução das sanções e a não possibilidade do bis in idem. Né? Eu tenho que evitar o bis in idem, eu tenho que deduzir as sanções. Então, se
eu já tive que ressarcir aquele dano em uma outra situação, eu vou descontar aquilo que eu já ressarci daquela sentença quando o juiz for aplicar, tá? Então, a gente tem que fazer a dedução das sanções e temos que preservar o non bis in idem, tá certo? Depois, 7ª observação, já caminhando para o final, porque a gente tem muita coisa ainda para trabalhar. A 7ª observação, eu queria só chamar a atenção de vocês para o artigo 12, parágrafo 9º. O artigo 12, parágrafo 9º, pessoal, ele vai trazer para a gente que as sanções, todas elas do artigo 12, elas só poderão ser aplicadas depois do trânsito em julgado da sentença. Então, todas as sanções que nós temos aqui no artigo 12, todas as sanções que forem aplicadas na sentença numa ação de improbidade, só poderão ser executadas depois do trânsito em julgado da sentença. Por que eu quis destacar esse dispositivo aqui, esse parágrafo 9º com vocês? Quando a gente for lá no artigo 20, o artigo 20 ele traz um texto que não sofreu alteração por aquela lei de 2021, que fala que 2 das sanções dependem do trânsito em julgado para serem executadas, que é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Até então, antes das alterações da Lei 8429, né, de 2021, só essas 2 sanções dependiam do trânsito em julgado. As outras sanções todas, elas poderiam ser executadas, mesmo sem o trânsito em julgado. Agora não, porque agora o 12, parágrafo 9º, fala que todas essas sanções só podem ser executadas depois do trânsito em julgado. Esse parágrafo 9º também é objeto da ADI 7236, mas a medida cautelar não entrou nesse tema. Então, a gente continua tendo aplicação desse parágrafo 9º, tá certo? Outro ponto que aí sim teve uma eficácia suspensa foi o artigo 12, parágrafo 10, que fala da suspensão dos direitos políticos. O artigo 12, parágrafo 10, ele teve a sua eficácia suspensa em virtude da decisão na medida cautelar na ADI 7236. Então, por hora, esse artigo 12, parágrafo 10, ele está com eficácia suspensa. Mas o que ele diz? Só para que você consiga entender, para que depois, né, lá na frente, se eventualmente, né, for mantida essa eficácia, né, lá na decisão do plenário, você entenda o que o 12, parágrafo 10, ele está dizendo. O artigo 12, parágrafo 10, ele vai trazer para a gente que quando eu tenho a suspensão dos direitos políticos, né, a condenação da suspensão dos direitos políticos, a contagem do prazo ela tem que se dar de forma retroativa, desde a decisão colegiada. Então, a contagem do prazo para a suspensão dos direitos políticos, quando eu tenho lá no final o trânsito em julgado daquela sentença, ele vai retroagir desde a decisão colegiada. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Joãozinho, ele estava respondendo num ato de improbidade administrativa, e ele foi condenado numa sentença, vamos fazer uma linha do tempo aqui, e ele foi condenado na sentença de 1º grau por aquele ato de improbidade, sei lá, que causou enriquecimento ilícito. Nessa sentença de 1º grau foi aplicada a penalidade da suspensão dos direitos políticos por um prazo de 10 anos, né? Até 14 no enriquecimento ilícito, vamos imaginar que foi de 10 anos. O juiz aplicou a suspensão dos direitos políticos por um prazo de 10 anos. Joãozinho recorreu, Joãozinho não concordou, tivemos lá na frente uma decisão do Tribunal de Justiça, vamos imaginar, 2 anos depois, o Tribunal de Justiça foi lá e confirmou essa decisão de 1º grau, confirmou então essa suspensão dos direitos políticos por um prazo de 10 anos. Joãozinho não concordou, Joãozinho foi recorrer para o STJ, para o STF, embargo de declaração, que tanto de coisa, que tanto de recurso que a gente sabe que é possível. E só depois de, sei lá, 4 anos da decisão lá do Tribunal de Justiça é que nós tivemos o trânsito em julgado daquela decisão. E nesse trânsito em julgado ficou confirmada essa suspensão de 10 anos. O que o artigo 12, parágrafo 10 diz? Está com eficácia suspensa, lembrando, né? Mas o que ele diz? Ele diz que a contagem do prazo da suspensão dos direitos políticos, ela vai retroagir desde a decisão colegiada. Então, a gente vai voltar até aqui e vai começar a suspender os direitos políticos. Então, é como se o Joãozinho ele já tivesse os direitos políticos suspensos durante um período de 4 anos. E agora ele só vai ficar mais 6 anos com os direitos políticos suspensos. É uma forma também o quê? De ajudar quem é condenado pela prática do ato de improbidade. Eu vou
diminuir aquele prazo que para frente do trânsito em julgado ele vai ficar com os direitos políticos suspensos. Por isso, obviamente, ele foi objeto, né, da ADI, tá com a eficácia suspensa em virtude da medida cautelar. Beleza? Para finalizar, última observação que eu trouxe para a gente é com relação à absolvição daquela pessoa, né, que está respondendo por um ato de improbidade em outras esferas. E aí são dois os parágrafos que eu quero chamar a atenção aqui. Agora, saindo do artigo 12, vou trazer o artigo 21, porque tem ligação aqui com as sanções, só para a gente conseguir entender dois pontos importantes aqui. Primeiro, o artigo 21, parágrafo 3º, ele traz para a gente que, quando eu tenho uma absolvição na sentença civil ou penal, em virtude da inexistência da conduta ou da negativa de autoria, essa absolvição vai gerar efeitos para a ação de improbidade. Então, o primeiro ponto está lá no 21, parágrafo 3º. Então, Joãozinho, ele estava respondendo numa ação de improbidade administrativa e, em virtude dessa mesma conduta, ele estava respondendo também numa ação penal. Na ação penal, ele foi absolvido por inexistência da conduta, ou seja, ficou comprovado lá na ação penal que aquela conduta não aconteceu, ou ele foi absolvido lá na esfera penal por uma negativa de autoria. Ficou comprovado que não foi o Joãozinho que praticou aquele ato. Se ele foi absolvido na sentença civil ou na sentença penal, em virtude de inexistência da conduta ou negativa de autoria, eu vou ter efeitos para a ação de improbidade. Ele não vai ser condenado na ação de improbidade. A gente tem um princípio que é o princípio da independência das instâncias, mas a gente tem, de fato, já uma tradição de quando eu tenho uma absolvição por inexistência da conduta ou negativa de autoria, ele vai gerar efeitos, vai gerar reflexos para as outras instâncias, para as outras esferas. Então, beleza. Isso aqui está certo, a gente tem uma previsão muito parecida, por exemplo, com relação ao PAD, lá na Lei 8.112, então isso aqui está tudo certo, não temos problema nenhum com relação ao parágrafo 3º. O problema é com relação ao 21, parágrafo 4º. O artigo 21, parágrafo 4º, está com a eficácia suspensa em virtude daquela medida cautelar na DI 7236. Porque o que o parágrafo 4º diz? Ele fala que a absolvição criminal nos mesmos fatos que seja confirmada por uma decisão colegiada lá na ação penal, vai impedir a ação de improbidade. Isso está suspenso por uma decisão na medida cautelar na ADI 7236. Flávia, não entendi o que ele diz, não entendi o que o 21, parágrafo 4º diz. Volta aqui no exemplo do Joãozinho. Joãozinho praticou um ato de improbidade, que se enquadrou como improbidade administrativa e também se enquadrou como um crime. Ele está respondendo na ação de improbidade e está respondendo na ação penal. Joãozinho foi absolvido. E essa absolvição ela foi confirmada por uma decisão do Tribunal de Justiça. Nesse caso, o parágrafo 4º ele dizia que necessariamente agora ele não poderia responder na ação de improbidade. Só que aqui a gente não está falando de uma absolvição em virtude da inexistência da conduta negativa de autoria. A gente está falando de uma absolvição qualquer. E isso não pode acontecer. Uma absolvição qualquer na esfera penal não pode gerar consequências para a ação de improbidade, a não ser no caso da inexistência da conduta ou negativa de autoria. Tá certo? Então, o artigo 21, parágrafo 4º, ele está com eficácia suspensa por uma previsão, por uma decisão daquela medida cautelar da ADI 7236. Beleza? Trabalhamos todas as sanções, eu quis demorar bastante aqui com relação às sanções, porque são várias as observações importantes, não basta a gente simplesmente decorar aquele quadro que a gente tem lá no artigo 12. Entendidas todas essas observações, agora no nosso próximo bloco a gente já passa para um outro assunto. A gente vai para outro assunto ainda dentro da lei de improbidade administrativa.